Amados irmãos em Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer. Estamos aqui mais uma vez para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Em nossas vidas, por mais um dia, mais uma oportunidade, mais um respirar, né? Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem deixado aí o seu joinha, que o Senhor continue, né? Nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça, sabedoria, autoridade. Vamos começar orando, né, para que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, possa nos fortalecer nele, porque é por ele e para ele todas as coisas. Soberano e eterno Pai, nessa hora me coloco diante do altar, Senhor. Pai, quero glorificar e agradecer o teu nome, Senhor. Deus amado e santo, que o Senhor vá visitando cada um dos meus irmãos aqui. Meu Deus, colocar a petição de cada um deles em tuas mãos. Pai, porque se o Senhor não fizer, Pai, nós não podemos fazer. Deus, estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Queremos te agradecer por tudo que tens feito em nossas vidas. Pai amado e querido, vá de conta aos nossos familiares, Pai. Repreende, Senhor, todo dardo inflamado do maligno. Senhor, que nós possamos ser fortalecidos em Ti. Que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Pai, aquele que estiver enfermo, aonde estiver um enfermo, que o Senhor leve a cura. Aonde estiver, Senhor amado, Pai amado e querido, precisando de uma resposta, que o Senhor seja a resposta. Seja o advogado, Pai, seja o juiz, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço nesta hora, tire as barreiras, os impedimentos, tudo que não te agrada, Senhor, vai tirando, vai lançando por terra, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto de hoje diz assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou? Por que me fizeste assim? Romanos 9, capítulo 20. Está falando aqui, né? O apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito, falando: acaso eu, né, o vaso, posso falar ao olheiro, a Deus, por que ele me formou dessa forma? E muitas vezes a gente fala, né? Ah, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor não me fez desse jeito? Por que o Senhor não muda a minha história dessa forma? Né? Muitas vezes nós achamos que podemos, né? Questionar até podemos, mas nós não podemos de forma nenhuma mudar, né, a decisão de Deus com críticas ou reclamações. Mas nós podemos sim chamar a atenção, o coração de Deus, mover em nosso favor quando nós falamos para Ele a verdade, quando nós oramos e clamamos a Ele para que Ele mude a nossa história. Aí sim o Senhor, Ele entra com providência e Ele muda a nossa história, né? Aleluia. Diz aqui assim, mas assim, havia uma sensação de que algo grande iria acontecer no dia em que Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jeguinho. É tão certo que o contexto vai dizer assim: a grande entrada triunfal de Jesus. É uma grande entrada triunfal, sim, mas o povo começaram a festejar e a glorificar, a exaltar o nome do Senhor, tirando as suas vestes, colocando no chão para que o jeguinho passasse ali com Jesus em cima, né? Aqueles galhos de coco ali, para de coco, sacudindo tudo por quê? Porque eles queriam algo de Jesus. Eles estavam felizes porque Jesus estava ali? Muitos estavam, mas muitos achavam que Jesus ia chegar ali, ia, né, mudar a história dele da forma que eles queriam. Aleluia. E aqui, né, ele continua dizendo, né? Aleluia, Jesus. Havia uma sensação que algo grande, aqui como eu já li essa parte, né? A multidão pensava que o reino de Deus se manifestaria de imediato. Lucas capítulo 19, versículo 11. As escrituras, Sim,
ensinam que o Messias viria e sabíamos o seu reino na terra. Estabelecia o seu reino na terra, perdão de novo. As Escrituras, sim, ensina que o Messias viria e estabeleceria o seu reino na terra. Isso continua sendo um evento futuro, ou seja, ainda vai acontecer, né? Mas as Escrituras também ensinam, como em Salmo 22, Isaías 53, que o Messias primeiro viria para sofrer e morrer pelos pecados do mundo inteiro. Mas esse conceito estava muito ausente nas pessoas daquele tempo. E elas queriam Jesus como seu rei, desde que fosse de forma que desejava, ou seja, eles queriam Jesus sim, mas para reinar ali com eles e fazer a vontade deles e não a de Deus. Para que Jesus viesse e destruísse o reinado daquelas pessoas ali de Roma, era isso que eles queriam. Eles achavam que Jesus ia chegar ali, pagar um preço, ensinar, deixar os ensinamentos, as curas que ele deixou, os ensinamentos deles, e depois padeceria, morreria por ele, por nós, e ressuscitaria ao terceiro dia, para que o nome dele fosse glorificado na minha e na tua vida, para que nós hoje pudéssemos ter o privilégio de se achegar a Deus com um único intercessor, que seria ele. E que nós hoje temos o privilégio de chegar ao Senhor sem intermédio do homem. Eles não estavam esperando isso, né? Não era assim que o homem estava vendo, né? Aleluia. Queria um Salvador e um Messias que agia de acordo com o seu plano, ao invés dos planos dele. E realmente, muitas vezes, nós nos identificamos dessa forma, né? Eles queriam que Jesus destruísse Roma e não seus inúmeros pecados e sua hipocrisia e superficial religião, é verdade. Há pessoas assim nos dias de hoje, realmente. Há pessoas dessa mesma forma nos dias de hoje, né? Também, aleluia. Elas cantam música sobre um Jesus que lhes dá riqueza, sucesso e felicidade, mas ao mesmo tempo rejeitam a ideia de que Deus que pede obediência, compromisso e sacrifício. Eles não querem isso. Você vê que a maioria das pregações hoje é só falando sobre bem materiais. É por isso que quando a pessoa chega aqui pregando a verdade e não falando em bens materiais, eles não curtem, eles não compartilham, eles não comentam, eles não seguem. Por quê? Porque eles querem uma verdade que não existe. Eu posso muito bem chegar aqui profetizando e falando Deus vai fazer assim, né? Mas eu quero pregar a palavra de Deus, porque eu quero aprender a palavra de Deus, porque é a palavra que vai me levar para o reino. É a palavra de Deus que vai me levar a ter um entendimento e uma interpretação maior do que ouro e prata. E é claro que você não fica isento disso. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino e as demais coisas Deus vai acrescentar. E o que é as demais coisas? Tudo isso, tudo é que nós precisamos. Nós não precisamos estar aqui ouvindo aquilo que Deus não está falando, mas ouvir que a palavra do Senhor é viva e eficaz, que transforma, que liberta, que cura. Nós precisamos ouvir isso. Estou cansada de ouvir isso aí. Pois não se canse não. Continue ouvindo, porque Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso juiz. Se Ele não fizer, você pode ficar esperando a vida toda e nada vai acontecer.
As pessoas podem profetizar riqueza, o que quiser. Não vai acontecer se não for a vontade de Deus. Se você não estiver firmada e forjada em Deus. Aleluia. No momento em que ele faz algo que elas não gostam, logo ficam descontentes com ele. E é verdade. Quando eu peço uma coisa para Deus, que Deus se cala ou que não faz, é claro que eu fico descontente. Mas por que ele não fez isso? Nossa, ele não é Deus? Sim, ele é Deus e ele pode todas as coisas. Não há problema em dizer que não entendemos a Deus. Tá vendo? Não há problemas em perguntarmos por que Deus, mas não temos o direito de ficar bravos com Ele. Né? Por que nós não podemos ficar bravos com Deus? E ficamos, né? Isso é ridículo aqui fala, né? Aleluia. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Quem somos nós? Tudo é dele, tudo é para ele. Tudo pertence a ele, né? Deus é capaz de fazer o que o agrada, quando e com quem ele quiser. Isso é chamado de soberania, é o que ele é, soberano. O nosso Deus é soberano, né? Aleluia, soberania de Deus. Nós nem sempre gostamos, porque nem sempre é o que queremos, mas Deus pode fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser e com quem Ele quiser. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra de hoje, essa é a leitura de hoje. O que nós temos que fazer é que perseverar, glorificar, pedir a Ele que nos dê sabedoria para fazer a vontade dEle, obedecer a Ele e servir e seguir a Ele como Ele é, com toda a soberania, porque no tempo oportuno, no tempo que Ele quiser, Ele vai fazer. Como eu já disse aqui anteriormente, né? Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E não adianta eu chorar, espernear, gritar e dizer que Ele não existe. Não adianta, Ele é Deus. Amém? Fique com essas palavras, persevere, né? Não saia da presença do Senhor. Não deixe que a tua tristeza e as tuas frustrações, ou seja, as nossas frustrações, nos tire da presença do Senhor e não venha colocar Deus no lugar que não é dele e nós também no lugar que não é nosso. Nosso Deus está acima de tudo. Ele é soberano. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe. Espero que você tenha gostado, tenha entendido e que Deus entre dentro do teu lar e dê sabedoria, capacidade para entender os mistérios de Deus na minha e na tua vida. Amém? Um beijo no coração de todos e obrigado pela rica oportunidade.